Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, né? Dessa vez a gente vai estar falando sobre um assunto que demanda assim o nosso interesse, né, em ajudar as pessoas que vivenciam esse tipo de comportamento, né? E muitas vezes de sintoma, né? A procrastinação. A procrastinação é realmente um ato em que as pessoas têm entrado em contato com ele muito, mas assim, muito comumente. Né? Para a gente falar de uma maneira mais imediata, a gente pode dizer que a procrastinação ele remonta século após século. Né? O ser humano, eu acho, que luta dia a dia com os prazos, com o deixar para depois, não vencer os objetivos, e isso é muito complicado no dia a dia da vida das pessoas. Né? Boa noite, todo mundo que está entrando, tá? Então, assim, a gente tem histórias, gente, de 800 anos antes de Cristo. O poeta grego Hesíodo, ele achou importante registrar que não se deve deixar o trabalho para amanhã e nem para depois de amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então a gente tem histórias, né, que são contadas por, com certeza, transtornos que as pessoas vivem por procrastinar, né? Tem uma outra história do Cícero, um senador romano, que achava abominável que a mania dos políticos de deixar tudo para depois. Até hoje a gente vê isso, né? Mas isso era algo que chamava atenção em épocas remotas, né? Aí eu pergunto para você, Ronise, que acabou de entrar, você já procrastinou alguma vez? Pergunto para você, Tânia, que acabou de entrar, você já procrastinou alguma vez? Todo mundo, gente, já procrastinou alguma vez na vida, sem dúvida, né? Então, assim, o que é procrastinar? Né? Procrastinar é adiar ou deixar para depois. Essa é uma definição do dicionário online. Adiar ou deixar para depois alguma coisa e depois transferir a realização de alguma coisa para um outro momento. Né? Sempre deixando para depois, prorrogando para um outro dia. Você pode procrastinar a marcação de uma viagem, você pode procrastinar. O cérebro humano se rende à procrastinação. Sabe por quê? Porque tem uma preferência pela recompensa imediata. Por isso o ser humano tende a lutar com as tarefas de uma maneira geral, que prometem vantagens futuras, em vez de trocar os esforços para o presente. Né? Em geral, gente, o nosso cérebro, nós que trabalhamos com a MDR, para quem não sabe, tem algumas pessoas que estão entrando aqui que não são do MDR, né? O MDR é uma abordagem terapêutica que tem como objetivo o reprocessamento dos eventos traumáticos que a pessoa vive, das situações disfuncionais que a pessoa viveu. Então, de uma maneira geral, com a MDR, a gente pode reprocessar essas experiências negativas. Então, em geral, o nosso cérebro, que é o nosso componente de trabalho, dentro do nosso trabalho de MDR, a gente trabalha com o cérebro do nosso paciente, né? Ele tem mais dificuldade de avaliar as consequências de longo prazo, né? E é muito mais sensível aos ganhos e aos desfechos que ocorrem de forma imediata. Então, a pessoa fica mais sensível às recompensas, aquilo que vai dar mais prazer inicialmente, né? Então, isso é uma coisa que normalmente acontece, né? A procrastinação diz respeito ao atraso de tarefas, né? Ao atraso das decisões, é um comportamento prevalente. E tem uma coisa que eu tenho observado nos meus pacientes que é muito grave, né? É muito grave porque, de uma certa forma,
Eu acho que tá tudo bem, viu, gente? Eu não tô sentindo travar aqui, não, tá? Pode ser a tua internet, tá? A pessoa que falou agora, que tá tudo ok, tá? Então, é um comportamento prevalente e é considerado complexo por quê? Porque envolve componentes cognitivos, envolve componentes emocionais e envolve componentes comportamentais, né, que fornecem à pessoa que procrastina, né, um conforto temporário diante de uma tarefa aversiva. Né? Então, isso é muito importante a gente observar quando o nosso paciente chega no nosso consultório, né, a história de vida dele. Ainda ontem nós tivemos uma aula maravilhosa com a Luciana Valente, onde ela traz a conceitualização do caso e ela diz o quanto é importante a gente fazer uma história clínica apurada, uma história clínica onde a gente saiba onde começaram as dores do nosso paciente, onde começaram toda a disfuncionalidade. Se vocês me perguntassem, a procrastinação é um comportamento disfuncional? Com certeza. Né? Eu já tive uma paciente que, num contexto de procrastinação, ela, depois de ter estudado o ano inteiro para fazer um vestibular de medicina, ela tinha que fazer a inscrição primeiro no Enem e depois no vestibular, e ela dizia para a mãe, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E aí o que aconteceu? Ela perdeu o dia da inscrição. Então, isso é um ato de procrastinar. Né? Aí tem uma série de coisas por trás disso, né? Que nós, como terapeutas, temos que avaliar, que eu acho muito importante. E no caso dessa menina, que é minha paciente até hoje, essa garota, ela tinha um medo muito grande de ser reprovada mais uma vez no vestibular. Então, a gente tem muitos estudos, né? E na aula de segunda-feira, para quem está aqui, está convidado para ir à aula da segunda-feira, e nós só vamos mandar o protocolo de procrastinação quem estiver na aula, ok? Então, nós vamos trazer para vocês um protocolo de procrastinação IMDR que foi desenvolvido pelo Gimnaip. Eu vou fazer essa aula juntamente com a Heloísa Schalf, que foi ela que traduziu esse protocolo, e a gente vai estar passando. Então, o segundo estudo que eu vou falar para vocês é a respeito dos hábitos, né? A gente sabe que no Brasil, 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Olha que número! Mais de 20 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Né? Isso são dados estatísticos, né? Que lá na aula vocês vão ter todo o referencial estatístico do que eu estou falando agora, tá? Então, a procrastinação não é apenas um hábito, né? Mas pode se tornar um hábito. As pessoas, de uma maneira geral, elas começam a procrastinar e o cérebro vai entendendo aquele comportamento como um comportamento que é normal para a pessoa. E muitas vezes a pessoa faz o movimento de procrastinar implicitamente. Aquilo está guardado em memória implícita, né? Então, assim, muitas vezes faz por uma defesa, né? E a gente tem que dizer para vocês o quanto é importante terapeuticamente a gente avaliar isso, porque se o paciente faz esse comportamento de procrastinar, né, de uma maneira muito intensa, a gente precisa ver o que está acontecendo por trás da história desse paciente, tá? Então, a gente vai tá passando para vocês. No final da aula, eu passo o nosso e-mail, e vocês vão fazer, ou o nosso telefone do WhatsApp, para vocês fazerem a inscrição para essa aula, né? Essa aula vai ter um objetivo da gente ensinar esse protocolo de procrastinação, que é um protocolo fácil, mas eu gosto bastante de ensinar os protocolos, né, para que as pessoas façam de uma maneira mais segura, tá? Então,
Muitas vezes a procrastinação é uma autossabotagem patológica que destrói, gente, o nosso recurso mais valioso, que é o nosso tempo. A partir do momento que a gente vai procrastinando, o que é que acontece? Nós vamos perdendo tempo. Né? E o tempo é muito valioso na nossa vida. É muito importante que a gente faça essa psicoeducação com o nosso paciente. Que enquanto ele procrastina, ele perde o tempo. Daqui a pouco eu vou contar para vocês uma sessão que eu fiz hoje de um plano de tratamento que eu estou trabalhando com um jovem adulto de 22 anos que faz um movimento de procrastinar muito intenso. Por quê? Porque, em geral, esses comportamentos tendem a ser muito mais ativos durante a vida estudantil. Imagine vocês que tem uma pesquisa americana que traz que 80% dos estudantes procrastinam. E 50% desses estudantes, eles têm prejuízos devido a essa condição de procrastinar. É um referencial muito alto estatístico, né? Então, na vida adulta, as pessoas procrastinam, gente, em tarefas muitas vezes rotineiras, né? Como marcar exames médicos, como ir ao dentista, como fechar uma questão de trabalho que está pendente, né? E assim, muitos pesquisadores têm apontado um número muito grande, um aumento gradativo desse comportamento na população em geral, indicando que a procrastinação, gente, pode afetar 15 a 20% dos indivíduos adultos quando eles começam a fazer esse comportamento do dia a dia, né? Então, a gente vê isso muito forte quando a gente atende pacientes, que você pergunta assim, você fez isso? É uma tarefa de terapia. E o paciente diz assim, nossa, esqueci. Né? Esqueci por quê? Porque tinha outros desejos, talvez, para serem atendidos. Né? Então, num terceiro estudo que eu pesquisei, que eu gosto bastante de ler estudos científicos, que traduz para nós a realidade, né? Eles trazem a aprendizagem como um processo integrado em praticamente todas as esferas da vida social moderna. Então, diversas são as abordagens e as perspectivas que tentam compreender o fenômeno da aprendizagem. Desses estudos, a aprendizagem se mostra como a interação do ser humano em se engajar na busca de soluções de problema. Entretanto, alguns indivíduos postergam ao máximo o envolvimento em tarefas para alcançar objetivos. Uma das coisas que eu trabalho bastante no meu consultório com pacientes, crianças, adolescentes e adultos é a gente traçar objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Não só da terapia, mas também da vida do paciente. Por quê? Porque muitos deles passam uma vida inteira sem conseguir chegar nesses objetivos, né? A procrastinação é um comportamento social, né? E múltiplo, que envolve diversas dimensões. E de uma forma mais apurada, vai dentro do domínio da saúde da pessoa física, psicológica, né? E impede que a pessoa tenha um comportamento criativo mais atuante. Porque à medida que eu deixo para fazer depois, eu paro de criar. O meu cérebro desaprende a criar. Né? Então, se por um lado o comportamento procrastinador pode ser encarado como benéfico, porque ele reduz os níveis de absenteísmo em algumas empresas, né? Por outro lado, é maléfico, porque produz muito estresse e doenças que muitas vezes a pessoa pode desenvolver porque a tarefa foi adiada. Né? Então, é muito importante a gente, quando está diante de uma pessoa que procrastina, e que ele conta para a gente sobre a procrastinação, da gente poder fazer uma psicoeducação, da gente poder mostrar o lado negativo desse comportamento, né?
Quando é que esse comportamento passa a ser um distúrbio, né? Essa live, gente, vai ficar gravada assim e depois vai para o YouTube da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, ok? Mas é muito bom ter vocês aqui, um grupo grande, né? Então, quando é que esse ato de procrastinar passa a ser um distúrbio, né? Muitas vezes ele passa a ser um sintoma psiquiátrico. Adiar tarefas, gente, pode ser um sinal de depressão, pode ser um sinal de transtorno obsessivo compulsivo, sintoma, tá? Pode ser um sintoma de TDAH, pode ser também sinais de traumas emocionais, né? A gente sabe que as pessoas diante de trauma, elas ficam com o cérebro tão envolvido por conta daquele deslocamento de um processamento adaptativo de informação que o nosso cérebro tem. Esse processamento adaptativo, ele não consegue reconhecer a memória traumática e desloca ela para outros locais do cérebro. E nesse momento, imagine vocês uma área do cérebro do hemisfério direito totalmente congestionada por essa memória traumática, né? Então, esse trauma pode levar a pessoa a não ter um discernimento, a não ter uma capacidade, uma motivação, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Para poder enfrentar as adversidades, para poder enfrentar as tarefas que ele tem que fazer, e muitas vezes a pessoa procrastina, né? Então, o fato é que o sofrimento das pessoas que procrastinam, que sempre deixam para depois, não é suficiente para fazê-las mudar de comportamento. Ou seja, o arrependimento muitas vezes não funciona como uma mola propulsora para a mudança de hábito. Muitas vezes a pessoa, diante desses traumas emocionais, diante de depressão, de ansiedade, podem fazer com que a procrastinação introduza-se dentro da sua vida e a pessoa passe a conviver com situações sempre procrastinando. Então, isso se torna uma rotina na vida da pessoa, né? O que a neurociências fala sobre isso, né? Obviamente que numa live eu vou trazer um pouco mais de conteúdo da neurociência na nossa aula, tá? Que na realidade eu fiz essa live em função de que eu estou atendendo 4 pacientes que procrastinam muito. Então eu comecei a estudar e eu disse, gente, esse é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele, né? A gente precisa conversar sobre ele, porque de uma certa forma as pessoas não falam sobre isso, as pessoas veem o amigo procrastinar, as pessoas veem a irmã procrastinar, mas as pessoas não falam sobre isso. Então isso é muito sério, por quê? Porque de uma certa forma, quando eu mostro para o meu amigo que ele está procrastinando, eu posso estar ajudando ele de uma maneira geral, né? Isso é muito bom, né? Um dos primeiros princípios, eu perguntei o que a neurociências fala sobre isso. De uma maneira mais abrangente, olha só, a Andréa Martins está com 5 pacientes que procrastinam. Então, eu vou te dar os caminhos das pedras, viu? Então, é muito importante que um dos princípios que a neurociência traz é explicar que a procrastinação é uma resposta inconsciente nos afazeres, né? Não é uma preferência, embora muitas pessoas acreditam nisso. E principalmente quando a pessoa começa a procrastinar e se acostuma a fazê-lo, né? Então, o nosso cérebro, existe um livro que eu gosto muito, sempre falo dele aqui em lives, que chama-se O Poder do Hábito. Quando a pessoa se habitua, o hábito é algo que está bem dentro do comportamento de procrastinar, né? Então, existem 4 fatores que influenciam muito na capacidade da pessoa ser produtiva, tá? Quais são esses fatores? São o nível de descanso da pessoa, é um deles, o estresse que a pessoa está naquele momento, a capacidade da pessoa interagir com a tarefa e a motivação que a pessoa tem. Então, a origem dessa conduta está numa batalha interna do indivíduo.
no cérebro do indivíduo, né? Entre duas áreas cerebrais que, para nós que somos MDRistas, todos que tem aqui, né? Eu estou montando, Zuleide, para essa aula de segunda-feira, um protocolo para trabalhar com criança que procrastina, tá? Então, não percam essa aula na segunda-feira, às 8 da noite, tá? Esse livro, O Poder do Hábito, é fantástico, viu, Flávio? Por quê? Porque ele mostra como o nosso cérebro se acostuma a fazer um movimento de criar um hábito, de fazer aquilo que a gente promove para ele como sendo correto. Se eu procrastino uma vez, duas, três, 10, então eu também vou fazer disso um hábito. Então, eu estava falando que a origem no cérebro, a origem dessa batalha, dessa conduta muito séria no nosso cérebro, está entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram em momentos distintos da evolução humana. Um deles é o córtex pré-frontal, né, que todos nós conhecemos. Nós trabalhamos com MDR e sabemos como é o funcionamento do reprocessamento do MDR, né, que está ligado à consciência e nos ajuda a pensar no futuro, nos ajuda a compreender as coisas, ok? E o sistema límbico, que é um sistema mais inconsciente que só quer saber dos prazeres imediatos, tá? O córtex cerebral, gente, ele permitiu que o Homo sapiens dominasse a Terra. Isso é muito, muito legal a gente entrar em contato com isso, né? É justamente a nossa capacidade de lidar com as recompensas, de pensar, de planejar o futuro. Isso nos diferencia dos animais, né? Então, não é sistema de recompensa, né? A gente tem que pensar que é justamente a nossa capacidade de adiar a recompensa. O córtex pré-frontal, ele faz com que a gente pense, eu preciso estudar, porque amanhã eu tenho prova. E eu vou lá, eu adio todo o processo de recompensa que eu teria de assistir qualquer que seja a série na televisão. Entendesse, Michele? Então, isso eu estou falando do córtex pré-frontal, né? Mas isso não significa, gente, que o sistema límbico, ele está situado na parte central do nosso cérebro, ele seja menos importante, tá? Pelo contrário, ele é anterior ao córtex e que evoluiu ao redor dele e também é muito poderoso, né? Porque o sistema límbico é aquele que nos permite ter emoções, desejos, e as memórias são coordenadas por ele, né? Ele também tem essa parte mais primitiva, né? O sistema límbico se desenvolveu privilegiando recompensas ao curto prazo. Isso aí, Michele, é que eu gostaria de mostrar a diferença. Enquanto o córtex adia a recompensa, o sistema límbico privilegia eu ter recompensas a curto prazo. Eu tenho que estudar para fazer minha prova, mas eu vou assistir o capítulo da série, aí eu assisto 2, assisto 3, e aí eu me ferro na prova porque eu não estudei, né? Então, é isso que acontece no nosso cérebro. Então, essa preferência é muito importante a gente entender. Como, por exemplo, a gente comer comidas que têm muita energia, por exemplo, doces, gorduras, né? Essa preferência, gente, ela é vital, né, para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque a gente sabe que os alimentos que chegam para nós no dia a dia são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Agora, quando a gente gasta muita energia, o que acontece? O nosso corpo, ele foi preparado, né, para que a gente poupasse algumas energias, né, e pudesse fazer coisas muito positivas com o mínimo de energia possível, né? Tanto é que a gente se prepara para isso, né? Então, as recompensas imediatas, elas muitas vezes, elas não eram só importantes, eram boas. Não é à toa que hoje
o sabor de um doce, o sabor de um sorvete, ele é prazeroso. Cada vez que a gente come um doce, cada vez que a gente toma um sorvete, a gente recebe uma cascata de dopamina, que é um dos neurotransmissores importantes do nosso cérebro, que dão aquela sensação de bem-estar, aquela sensação que é lançada pelo sistema nervoso e que de uma maneira ou de outra sacia esse sistema de recompensa, né? Então, quando a gente tem essa recompensa, quando ela é conseguida, a gente, de uma certa forma, eu atendi uma criança, não tem nada a ver com procrastinação, mas ele disse para mim o seguinte, que ele ficava muito feliz, porque ele conseguia driblar o pai e a mãe. Quando ele sabia que quando ele chorava, a mãe ficava com pena e deixava ele fazer o que ele queria. Então, olha a recompensa a curto prazo, né? Muitas vezes ele deixava de fazer as coisas e quando ele dizia para a mãe e começava a chorar, a mãe deixava ele fazer o que ele queria, que eu vou falar daqui a pouco, Ana, sobre o uso de celular e o uso de internet dentro desse tema da procrastinação, né? Então, ao longo da evolução, gente, a gente tem que ver que essa postura imediatista, essa postura da gente querer a recompensa a curto prazo, ela pode trazer para nós uma dificuldade muito grande em complementar o que a gente acha importante em nossa vida, né? Eu tive uma paciente que ela ela trabalhava numa empresa e ela tinha que entregar um trabalho muito importante. Então ela disse assim, olha, eu vou viajar no fim de semana, quando eu chegar no domingo eu faço. Isso ela já tinha procrastinado umas 3 ou 4 vezes antes. E o que aconteceu? No domingo, o voo que ela vinha de volta foi transferido, o material estava todo na casa dela. E o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã cedo, ela não tinha o material para apresentar. Então, normalmente, a procrastinação traz para a gente, uma coisa assim muito forte em relação a perdas, né? As perdas podem ser bem importantes. Alguns estudos trazem, né, mensuram, né, como a impulsividade da pessoa, a autocrítica, a organização pode, de uma certa forma, interferir diretamente. A gente vê uma forma de procrastinar. Esse meu paciente, eu vou contar a história dele, porque hoje eu pedi a autorização dele para falar nessa live, né? Esse menino é um chuchu de garoto, um amor de garoto. Mas assim, ele nunca levou o estudo a sério, nunca. Então ele passava colando, nunca estudava. Então agora ele está na faculdade e está se vendo completamente desorganizado. Por quê? Porque ele ativou um modo de procrastinar e esse modo é o que ele usa. Então ele hoje disse assim para mim, por isso que eu pedi para ele autorização para contar para vocês isso. Ele disse assim, você pensei num negócio muito sério. Eu disse, o que foi, fulano? Ele disse, eu vou trancar a minha faculdade algumas matérias. Porque no segundo semestre, quando eu for fazer essas matérias, aí eu vou conseguir fazer elas de uma maneira maravilhosa. O que é que você acha? Aí eu disse, procrastinou de novo. Aí ele, nossa, nós estamos no plano de tratamento trabalhando a procrastinação, né? Então, ele disse assim, nossa, é verdade. Eu digo, não, você não vai trancar a faculdade, você vai passar nas que você conseguir, mas a gente vai te mostrar que você não trancar é o mais importante, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo planejar minha rotina, eu subestimo a dificuldade das minhas tarefas, eu tenho problemas com tarefas muito difíceis, aí eu deixo para depois. Então, todos esses argumentos de quem usa, gente, faz com que os procrastinadores, eles tenham problemas seríssimos, não só pela falha de planejamento, mas porque eles não conseguem regular suas emoções. Nos procrastinadores crônicos, o lado irracional, ele vence a batalha rapidinho. A dificuldade de os procrastinadores crônicos,
eles têm o lado irracional muito forte. O lado irracional vence qualquer batalha. Eles têm muita dificuldade de reagir e resistir aos prazeres imediatos. Olha que coisa louca isso, né? E é verdade, né? As cascatas, né, de dopamina precisam ser lançadas no sistema nervoso, mesmo sabendo que eles logo se sentirão fracassados. Por quê? Porque a pessoa que vive nessa vibe de procrastinar, ela procrastina, mas ela muitas vezes tem uma resposta disso que muitas vezes é traumática, muitas vezes é disfuncional, né? O mais surpreendente disso é que quando as pessoas voltam para entrar em contato com a coisa, eles se tornam extremamente desmotivados. Então isso é muito sério, né? Muitas vezes são pessoas inteligentes, que acabam tendo dificuldade de executar tarefas muito pequenas, né? Porque isso, de uma certa forma, acontece, né? Mas que não conseguem alcançar o que querem porque estão procrastinando, né? Então isso é muito sério porque a gente vê que as pessoas, de uma maneira geral, elas não conseguem levar a coisa adiante e sentir que aquilo é uma coisa muito séria, né? Algumas pesquisas, né, que foram localizadas por mim na terapia cognitivo-comportamental, né? A gente tem pouca coisa descrita com MDR, mas eu trouxe uma pesquisa onde traz coisas que interessam para nós, né? Uma das características que os procrastinadores desenvolvem são crenças irracionais, né? Que duvidam das suas habilidades. As pessoas duvidam das suas habilidades. Esse mesmo paciente, ele fez participou de um processo para ser escolhido para um determinado, não era emprego, né? Era uma atividade da faculdade. E ele não conseguiu passar. E ele disse para mim, eu fui muito bem, não sei por que é que eu não consegui passar. Eu sei, eu disse a ele, porque você, dentro do que você me contou, você não conseguiu fazer um fechamento do que você achava importante naquela situação. Entendeu? Então isso é muito importante. Maria Helena, você está perguntando se isso significa que o sistema límbico domina o córtex pré-frontal nesses casos? O mais importante é o prazer imediato. É mais ou menos isso. Eu não gosto da palavra domina. É como se o sistema límbico ficasse mais ativado, dando uma vazão a um prazer imediato. Entendeu, Maria Helena? É melhor do que o domínio, né? Em segundo lugar, a gente vê, em primeiro lugar, foram as crenças irracionais que eu acabei de falar. Em segundo lugar, a gente vê o perfeccionismo irracional, né? Que ele está associado a uma procrastinação, principalmente na área acadêmica. Né? É muito interessante como essa pesquisa da terapia cognitivo-comportamental, eles trazem que os procrastinadores neuróticos desviam seus trabalhos acadêmicos. Olha que loucura isso, né? A ideia de começar algo ou tentar alcançar uma meta os atormenta, né? Porque eles são tão fortemente impulsionados pela necessidade de perfeição, que aquela atividade de construir alguma coisa diferente paralisa a pessoa, né? No modo mesmo de ficar congelado, né? E afeta a capacidade da pessoa de trabalho, né? Podendo assim isso ser causado por causa do perfeccionismo. Eu tive uma paciente que ela disse para mim que ela jamais faria um mestrado ou um doutorado, porque ela procrastinava tanto que ela ia ficar uns 20 anos fazendo doutorado, né? Porque ela não tinha um objetivo traçado como sendo um objetivo de primeira linha para ela poder avançar, né? Então,
como que a gente pode falar um pouco dos traumas, né? E a procrastinação, né? Alguns autores trazem, né, duas categorias de procrastinadores, né? Aqueles que têm um receio de entrar no fracasso e aqueles que têm um receio de entrar em atividades desagradáveis. Isso é muito interessante, né? Porque isso envolve uma série de coisas, né? A procrastinação, ela foi associada a baixa autoestima, foi associada a um nível de ansiedade muito grande e também a depressão, né? Deixa eu ver aqui o que foi que a Kelly colocou que eu achei interessante. Eu sempre pensei que será que é procrastinadores? Aprenderam a procrastinar. Observo que tem mais pessoas com isso na mesma família. Eu no meu mestrado, eu estudei mais de 1.500 pais, né? E nesse mestrado, foi um mestrado muito interessante, porque eu fiz com grupos e tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos individuais, porque eu fiz uma parte do meu mestrado na clínica que eu trabalho. E uma das coisas que eu percebi muito forte e que está dentro da minha pesquisa de mestrado é a repetição transgeracional, né? A procrastinação, a fobia é uma delas, a procrastinação é outra, né? Eu tive vários casos de crianças que procrastinavam em função de ter uma mãe ou um pai procrastinador. Então, isso é muito interessante a gente ficar. Isso não tem uma comprovação científica, né? Mas a minha experiência clínica, viu, Kelly, diz que isso é muito possível, né? A gente viu isso no setting terapêutico, tá? Dá muito sentido essa crença irracional no procrastinador, com certeza, né? As crenças irracionais, elas são muito ativadas em pessoas que não acreditam em si mesmo, né? E o procrastinador faz isso, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que eu vejo procrastinar e não assumir coisas porque tem medo que a coisa vai dar errada. Isso é muito sério, né? Então, além disso, gente, a gente pode ver um efeito do autoritarismo e também da autoridade familiar, que foram medidos em algumas pesquisas, né, em relação a pessoas que procrastinavam muito, né? Os autores dessas pesquisas que eu li, eles dizem o seguinte, que o estilo familiar materno prevê a autoestima em suas filhas, que por sua vez prognosticou a procrastinação. Enquanto os pais tiveram um efeito direto sobre a procrastinação, mesmo depois do controle da autoestima. Olha que interessante. De tanto controlar o comportamento das filhas, as filhas ficavam com medo né, de fazer um comportamento errado e deixavam para depois. E isso é bem interessante, tá? Porque, de uma certa forma, isso pode se consolidar dentro de uma questão bastante negativa, né? Então, a gente precisa reavaliar isso. Deixa eu olhar a minha hora aqui. Né? A procrastinação, gente, como MDR, é um trabalho muito bom de ser feito. Porque, além de a gente conseguir reprocessar os traumas que foram gerados pela família de origem, que foram gerados no setting de trabalho da pessoa e etc., a gente pode também fazer um empoderamento dessa pessoa no sentido dele mudar o comportamento, né? Deixa eu ver o que é que a Juliana está perguntando. Quando ativa o sistema límbico na procrastinação, gera o prazer imediato e depois a não execução gera o fracasso. Foi o que eu acabei de falar. Muito bom, Juliana. É exatamente isso, né? Aquela coisa do prazer vem, a pessoa consegue aquele momento de prazer que ele está, de uma certa forma, pleiteando, mas depois é uma enxurrada de decepção e a pessoa entra num looping emocional muito intenso, né?
Então, é muito importante, viu, Juliana, a gente fazer essa psicoeducação com o paciente, para o paciente saber de onde vem aquilo. Sabe por quê? Porque a procrastinação pode ser uma inimiga da rotina para quem não consegue fugir dela, né? É exatamente isso que eu acabei de falar, Luciene. A procrastinação pode vir mascarada com a falta de organização. A organização emocional, a organização das atividades de vida diária da pessoa, né? Então, adiar tarefas é contraprodutivo quando a gente quer otimizar o tempo e tirar o máximo do nosso dia. Se eu procrastinasse na minha vida, eu estava perdida, entendeu? Porque a quantidade de coisa que eu faço, se eu procrastinasse, não. Eu não deixo para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. Aqui na minha casa eu falo muito sobre isso, né? Por que vai deixar para amanhã? Vamos fazer hoje. Por quê? Porque a gente pode, inclusive, fazer coisas, né? Bastante importantes em relação à nossa família, de mostrar os ganhos que tem de você ser uma pessoa que não procrastina, né? Mas é um problema, gente, enraizado, muito enraizado no ser humano. E alguns pesquisadores, inclusive, conseguiram compilar uma coletânea de filósofos que estudaram o tema ao longo da história. Né? Isso é muito interessante. É um problema tão sério que as pessoas estudam e não chegam à conclusão da raiz do problema, muitas vezes. Né? Eu acho que tem muito a ver com a busca de prazer que o ser humano tem. Né? Então, como deixar de ser um procrastinador? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é trabalhar com o paciente numa psicoeducação. O que é o hábito? Né? O hábito é uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro. Olha que interessante. Né? A automatização desses comportamentos custam menos energia e vão lá para a memória implícita. Tá? Então, uma das formas da gente atacar a procrastinação realmente pode se basear em novos hábitos, em desenvolvimento de novos hábitos que tragam mais benefícios para a pessoa e também uma produtividade maior em qualquer que seja a área, tá? A gente percebe a necessidade e a importância da gente identificar a procrastinação como uma prática prejudicial, né? Que não está tornando a rotina da pessoa uma rotina melhor, tá? O segundo passo, que esse é importante para o nosso trabalho, quando a gente vai montar um plano de tratamento. Para quem não é no MDR, a gente monta um plano de tratamento que é feito depois de uma conceitualização do caso apurada, onde a gente, além das situações que a pessoa viveu, que foram negativas em relação à procrastinação, a gente procura algo que é extremamente importante. Sabe o que são? Os disparadores, tá? A gente procura os disparadores. Os disparadores, eles são os gatilhos que levam a pessoa a adiar as tarefas, tá? E fazer com que a pessoa tenha dificuldade de definir novos hábitos. Então, a gente indo em cima desses disparadores, a gente consegue inicialmente fazer um bom trabalho, tá? O que é que podemos fazer também? Tentar descobrir a causa. Se ela é traumática, é importante que a gente faça uma volta ao passado, né, usando todos os artifícios que a gente tem, ou técnicas que a gente tem para que o paciente traga uma situação do passado, ou várias, que o levaram a fazer esse movimento de procrastinar. A gente deve procurar também se na história do paciente tem distúrbios mentais ou psicopatológicos como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Todos eles favorecem a procrastinação, né? Fazer um pequeno primeiro movimento para a gente vencer
A procrastinação é a gente ir atrás de buscar coisas reais que possam fazer com que a gente, de uma certa forma, consiga fazer a superação daquilo. Existe hoje um movimento muito sério que eu, inclusive esse meu paciente que eu falei para vocês anteriormente, ele hoje disse para mim, hoje a sessão foi de procrastinar, né? Foi muito interessante porque eu me aqueci lá. Ele disse, olha, Ana Lúcia, eu tô ali assistindo a aula da faculdade, e aí eu pego meu celular e fico ali olhando rede social, fico ali olhando as minhas TikTok, aí eu fico olhando YouTube. Então, quando eu vejo, eu não lembrei de nada do que tinha sido falado na minha aula. Então, assim, hoje a gente percebe que as crianças, os adolescentes e os adultos estão vivenciando um processo gravíssimo, na minha opinião, de procrastinar em função do uso abusivo de redes sociais, de celular, de iPad, de computador. Então, o que fazer em relação a isso dentro de um contexto terapêutico? Nós temos que descobrir a causa, se é essa. A gente tem que fazer esse primeiro movimento para vencer a procrastinação, que é a gente dizer para a pessoa que é muito importante que ela se sinta bem para que ela consiga fazer todo o movimento de superação da procrastinação, né? Ajudar o paciente a gerenciar as emoções, não só apenas o tempo dele, né? Acreditar que o paciente precisa estar de bom humor para ele poder fazer algo é uma coisa que o paciente muitas vezes não acredita, né? Então, é muito importante a gente fazer a psicoeducação antes de nós começarmos a reprocessar, né? Devemos associar a disciplina com não procrastinar. Eu acho que existe uma coisa nas crianças e nos adolescentes que eu estou muito preocupada, né? Que é a dificuldade dos pais em colocar limite ao uso de eletrônicos. Né? Outro dia uma mãe me perguntou, mas o que fazer? Ele usa. Eu disse, quem é a mãe dele? Quem é o pai dele? Limite é uma coisa que foi colocado para que a gente utilize com as crianças, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? A Zuleide está dizendo que na criança superdotada, o perfeccionismo é apenas uma consequência da alta capacidade do pensamento abstrato, né? Eu concordo contigo, Zuleide, quanto maior a capacidade de abstração, maior o perfeccionismo. Isso pode levar à procrastinação, entendeu? Porque ele tem que ser o perfeito. Se alguma coisa soar no cérebro dele que ele não vai conseguir, o que é que acontece? Ele não entra dentro da situação, pode ficar postergando, né? A gente nomear o problema é muito importante. Clarear o que é a procrastinação. Clarear exatamente essa psicoeducação que eu fiz para vocês, falando do sistema límbico, falando do córtex cerebral. Né? Se eu estou o tempo inteiro à mercê do meu sistema límbico, eu não vou chegar em canto nenhum. Eu não vou ter conquistas. Então, essa psicoeducação, ela é muito séria, né? Então, é muito importante a gente categorizar os tipos de atraso que a pessoa teve, né? O que é que a pessoa procrastina, né? Ele tem atrasos que foram inevitáveis, tem atrasos que foram propositais, irracionais, que foram devido a problemas psicológicos. Tudo isso a gente precisa avaliar na nossa história clínica, porque leva o paciente a saber exatamente o que ele pode fazer a partir do aqui e agora, né? Então, de uma certa forma, quando os pacientes estão dentro desse contexto, a gente pode fazer essa psicoeducação, né? É muito importante a gente visualizar o futuro eu do paciente, né? E no MDR a gente faz um uso de alguns protocolos onde a gente utiliza um reprocessamento da crença negativa do futuro. Esses protocolos, o protocolo reverso,
o protocolo do Ard Hoffman, que é o protocolo onde a gente trabalha essa parte, é muito importante a gente utilizar também durante o trabalho, né? Porque aí você vai motivar o paciente a achar uma luz no fim do túnel e reforçar o senso de continuidade do paciente, ou seja, entender que ele pode no futuro ter algumas melhorias, entender que no futuro ele pode conseguir traçar objetivos, traçar metas, que isso vai ser muito importante. Vai ser algo diferente do que ele fez uma vida toda, né? Então, isso é muito bom que a gente faça, porque o paciente passa a acreditar que existe uma forma dele sair daquele looping que ele entrou. É importante que a gente faça planos com o paciente que inclua os imprevistos, né? Porque o paciente não pode se comprometer a não procrastinar, porque os imprevistos podem acabar com os planos dele. Então, isso vai gerar uma coisa muito de impotência, né? Não conseguir, de uma certa forma, enfrentar as situações, né? Então, é importante que a gente faça um trabalho para mostrar ao paciente que ele pode parar de procrastinar de vez e evitar se repreender tanto quando ele não consegue traçar o objetivo que ele, de uma certa forma, propôs para ele e não foi conseguido. A maior parte dos procrastinadores, como falou a Juliana, eles têm uma devolução de uma frustração muito grande, porque é como o meu paciente que eu falei para vocês agora, né? Ele está extremamente frustrado porque ele não atende nada que a faculdade exige, porque toda a parte cognitiva dele foi constituída de uma maneira totalmente disfuncional, porque ele procrastinou durante toda a vida em relação a estudo. Então, obviamente que ele não tem uma formação estudantil em que ele possa ter uma base para fazer uma boa faculdade. Então, isso é muito difícil da gente trabalhar, porque você não resgata uma formação estudantil em 1 mês, 2 meses, 3 meses de terapia, né? A gente resgata essa formação estudantil fazendo um trabalho sério, e o trabalho com MDR é um trabalho extremamente produtivo, onde eu posso utilizar todas as ferramentas que nós temos no MDR para poder contextuar aquilo que o paciente está trazendo, e trazendo principalmente, como a Luciana falou para nós ontem, que é todo esse sistema interno do paciente, ele vai estar a dispor da gente na terapia. Então, a gente tem que avaliar tudo o que podemos no sentido de minimizar todas as questões que esse paciente traz como dificuldade recorrente que levam ele a um ato de procrastinar. Então, isso é muito sério, né? A sociedade perdeu-se, né? Eu não sei quem é, não tem o nome dela aqui, mas ela diz que a sociedade atual perdeu-se dentro da função de pai e mãe. Eu digo isso com propriedade, porque eu trabalho numa clínica pediátrica e eu fiz um mestrado e um doutorado nessa área, né? Eu oriento muitos pais e eu fico assim, boquiaberta com o que eu ouço de alguns pais, né? De que eles não sabem como gerir algumas situações em relação aos filhos, né? Hoje a gente vê pais muito frenéticos numa onda de fazer com que o filho vá estudar fora, que o filho faça isso, faça aquilo, mas o básico a gente não está vendo, essa coisa do limite, a coisa das regras de dentro de casa. Outro dia eu disse para um casal, vocês sabiam que regras familiares precisam que elas existam? Eles disseram assim, não, na minha casa nunca teve regras. Então, a pessoa que não vive esse movimento nas suas famílias de origem também tem dificuldade de fazer esse movimento na família nuclear, que é aquela família que a pessoa formou atualmente. Então, isso eu concordo com você, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente pensar na hora que nós vamos estar orientando. Agora, eu tenho 4 minutinhos para responder algumas perguntas,
tá? A Solange diz que teve alguns pacientes que eram de cargos muito altos em empresas e comprometeram o trabalho, o andamento do trabalho deles, inclusive de pesquisa científica, porque eles procrastinavam. Então, isso é muito sério, né? Aqui a Ana pergunta, e aqueles que procrastinam, mas acabam fazendo de última hora, mesmo que seja mal feito? Isso é uma coisa que habitualmente a gente vê muito, viu, Ana? Mas quando a gente está atendendo um paciente, eu acho muito importante que a gente faça essa psicoeducação de que a procrastinação pode ser muito maléfica para o desempenho de todas as atividades, tanto as de vida diária, como as atividades profissionais, como as atividades esportivas do paciente. Então, essa psicoeducação eu faço muito, porque é importante que o paciente saiba disso, né? Ângela, te amo também, viu? Então, é muito importante que a gente tente mostrar, a live vai ficar gravada sim. Gente, quem tiver pergunta, quanto a preguiça pode influenciar na procrastinação? Uau, Cláudia, adoro você. A preguiça era um tema que eu tinha colocado aqui na minha pauta e não falei sobre ela, né? A preguiça, ela é, eu digo, a irmã gêmea da procrastinação, né? A preguiça, a gente está vendo hoje nos jovens um movimento de ser preguiçoso muito grave, né? E os próprios jovens dizem, eu não fiz porque eu tive preguiça de fazer. Então eu acho que a preguiça é um elemento que leva o indivíduo a procrastinar, né? Ou deixar de fazer esperando que alguém faça por eles. Esse comportamento eu já acho diferente. A pessoa faz, Cláudia, quando ela tem o hábito, quando ela foi criada, onde as pessoas serviam a ela. Então ela procrastina porque ela fica esperando que façam por ele. É muito comum a gente dizer para alguém do tipo, você está esperando que caia do céu? Não. Né? Porque quando a pessoa espera que caia do céu, o que é que acontece? A gente, com certeza, não vai conseguir a coisa do jeito que a gente queria, né? O temperamento, Lucilene, com certeza pode influenciar também na procrastinação. Estou fazendo agora o curso de terapia de esquema e atualmente eu tenho dado uma ênfase muito grande ao comportamento. Por quê? Ao temperamento, desculpa. Porque o temperamento é quem evidencia uma série de esquemas que a gente desenvolve. Então isso é muito importante a gente olhar e a gente poder trazer para o nosso paciente esse olhar mais crítico, esse olhar mais empático, né? Para que o paciente possa pensar que ele pode mudar alguma coisa na vida dele, desde que ele perceba o que é a procrastinação, desde que ele perceba como ele pode mudar, encontrar as raízes dessa procrastinação, eu acho que é o grande caminho, né? Então, o nosso papel como terapeutas de MDR que nós somos, é a gente fazer com que o nosso paciente entenda a conceitualização desse caso como sendo um problema muito grave, que pode levá-lo a não atingir as suas metas profissionais, não atingir as suas metas sociais, a não atingir as suas metas esportivas. Então, quando a gente conversa inicialmente com o paciente que é procrastinador, nós conseguimos fazer com que ele entenda que aquele comportamento precisa ser mudado. A gente vai trazendo de memória implícita para explícita e o paciente vai começando a trabalhar os traumas, vai começando a reprocessar as situações negativas e, consequentemente, ele vai poder enfrentar esse grande, eu acho que é um grande monstro que é a procrastinação. A procrastinação, gente, faz algumas pessoas a não conseguirem atingir objetivos claros que elas tiveram por uma vida inteira. Então, é muito importante nós fazermos esse trabalho e ajudar essas pessoas que, de uma certa maneira, muitas vezes não sabem que isso é um problema psicopatológico, algumas vezes, que isso é um problema que pode decorrer de traumas, pode decorrer de um estado depressivo mais forte, de um sistema psicopatológico mais grave.
E se a pessoa não sabe disso, como vai tratar? Então, cabe a nós, terapeutas, fazer esse trabalho de orientação. Cabe a nós, terapeutas, mostrar para o paciente que quando ele tem metas claras, sejam elas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, se ele não procrastinar, a facilidade com que ele vai conseguir alcançar essas metas vai ser muito mais rápida do que normalmente seria. Então, eu queria finalizar a nossa live de hoje, né, agradecendo a todos vocês, esse grupo tão grande, e dizendo para vocês, a aula vai ser na segunda-feira. Eu vou colocar no Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo o e-mail, o nosso e-mail para vocês se inscreverem, tá bom? Nessa aula. Vai ser uma aula legal, nós vamos trazer esse protocolo do Jim Knipe, que é um protocolo super fácil da gente, bem estruturadinho, da gente aplicar nos nossos pacientes. Isso vai ser muito bom, porque vocês vão conseguir, de uma certa forma, trabalhar com mais tranquilidade, com a visibilidade maior em relação a esse tema, que é um tema tão difícil, né, que adentra os séculos, né, um século após o outro, e hoje nós estamos aqui no século 21 falando sobre procrastinação, né? Então eu queria agradecer a todos pela presença, né, das minhas alunas, das minhas organizadoras, das minhas supervisionandas, né, e a todos vocês. Tenham uma boa noite e eu espero vocês na segunda-feira às 8 da noite nessa aula sobre procrastinação EMDR, tá bom? Um beijo no coração de todos e até semana que vem. Semana que vem nós teremos uma live com o Dr. Antônio Piovacari. Nós vamos falar sobre EMDR e psicologia transpessoal, para a gente se aquecer para o nosso curso, tá? Espero todos vocês. Esse tema é muito importante, porque é onde a gente trabalha os traumas gestacionais de parto e os traumas precoces. É um curso de 2 módulos, são 8 horas, 4 horas cada módulo, e eu e o Dr. Antônio Piovacari vamos dar esse curso juntos. Vai ser um sucesso. Um beijo grande para todos e boa noite.